Não foi os homens que colocaram Jesus na cruz. Foi o próprio Deus. Né? E quando Jesus está ali na cruz, ele clama: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o tempo todo de Jesus na terra, ele sentia a presença de Deus através do Espírito Santo. Mas na hora da cruz, ele se fez pecado por nós. Então, naquele momento da cruz, Deus viu os nossos pecados. Foi por isso que Deus executou um juízo tão forte, tão pesado. É por isso que Jesus foi chicoteado de uma maneira tão terrível na Sorrag, né? Que era um chicote com partes de metais, de ossos, com várias tiras. E aí pegavam na pele de Cristo e puxava, cravava e arrancava a carne. Né? E era algo terrível. E ele foi zombado, cuspido, esbofeteado, como disse, escarnecido. E ali, quando ele estava passando aquelas agruras, aí ainda teve que percorrer a distância de onde ele estava, onde começou o início da tortura, de toda aquela situação, até a cruz era uma longa distância. Né? E ali, e a gente tem que lembrar também que a cruz onde ele foi pregado não era a cruz própria para ele. Ele substituiu, como a gente viu na primeira lição, o sacrifício de Cristo, que é um sacrifício vicário, né? Substitutivo. É um sacrifício moral, legal, comercial e vicário. São os 4 aspectos. E aí ele substituiu. Barrabás era muito maior que Jesus. Então, na hora da crucificação, ele teve que ser deslocado para poder caber, porque ele era menor. Barrabás era mais forte. Então tiveram que deslocar ele aqui para poder caber e pregar. Aquele prego seria atravessado na mão dele e na madeira. Né? Então foi algo assim estarrecedor. Mas eu acredito que o pior para Cristo, de todo esse sofrimento, foi não sentir a presença de Deus. Porque o tempo todo, desde que ele nasceu nessa dimensão, até o seu momento anterior ali à crucificação, onde ele estava começando a ser sacrificado, né? Para que houvesse a propiciação pelos nossos pecados, ele sentia a presença de Deus. Mas naquele momento ali da execução da pena, ele já não sentia a presença. Pois quando ele está na cruz ali, que ele brada: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Porque ele não sentia a presença. Não era que Jesus estivesse reclamando. Ele estava apenas dizendo: eu não sinto a tua presença. E aí ele passou por todo aquele período, né? Sangrando muito, percorrendo a via dolorosa, né? E era algo terrível, e perdendo muito sangue, né? E era só Deus mesmo na vida de Jesus, Deus Pai. E ali ainda a força do Espírito, né? Até o momento que ainda seria a propiciação. Porque qualquer um de nós, quando sangra, muitas vezes desmaia. Não sei os irmãos, mais uma vez eu estava tomando banho no banheiro, eu era mais jovem, e aí gostava de fingir que estava dando uns murros, né? E aí, sem querer, eu bati na quina do chuveiro e rasgou isso aqui meu. Tanto que meu osso é deslocado. Bateu assim, que sangrou, só que eu não senti. Só que a vista começou a escurecer. Isso, um pequeno porte. Né? E a vista escureceu. Eu passando mal. Isso, um pequeno porte, só aqui no osso. Imagina Cristo, que foi em diversos lugares, nas costas, nos braços, nas pernas, sangrando, todo aquele percurso. Não me lembro agora qual era o horário, não me lembro se era um horário cedo, que o sol estava quente, né? Então, tudo isso são fatores que cada vez mais dificultam. É por isso que, em um determinado momento, vai passando um homem, Simão Cirineu, e os soldados forçam aquele homem a ajudar Jesus. Ali, aquele homem representa o próprio Espírito Santo, nos ajudando na nossa caminhada, a carregar a cruz, né? Os fardos. E nós só conseguimos vencer tudo isso com o auxílio do Espírito Santo. Porque se não for ele, a gente não consegue. E como Moisés, a gente tem que distribuir as cargas. Moisés disse: Senhor, eu não suporto mais. Porque Moisés ficava julgando o povo dia, tarde e noite. Até que o sogro dele foi até ele e disse: Moisés, o que tu faz não é bom. Tu tem que dividir com as pessoas. Causas tais ficam para tais pessoas. As pessoas mais capazes ficam com outras causas mais complexas. E aquelas mais difíceis vêm para ti. Né? E assim é na nossa vida. É por isso que é o corpo. São vários, não é apenas um. Para que a gente possa dividir as cargas. Porque Deus usa na oração, o outro no louvor.
E Deus vai usando cada um na sua especificidade. E nós todos juntos carregamos, levamos a carga, né? Porque como a gente já viu no hebraico, glória para o hebraico, o nome kavod significa peso. Os sacerdotes, quando eles iam levar a arca, eles tinham que levar no ombro. Eles tinham a responsabilidade de levar a presença, né? Então é por isso que somos vários, e precisa vir cada vez mais pessoas, para todos levarmos a responsabilidade. Então Cristo foi ali na cruz, passou por todas aquelas agruras, e no momento mais terrível ele não sentiu a presença do Pai. Mas ainda assim, até o final, ele foi fiel. Ele deu 7 braços na cruz, e no final ele disse: tetelestai, está consumado, né? E eu não sei se os irmãos se lembram, mas no momento anterior, quando ele está orando, que ele está orando lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, ele está lá orando num lugar mais distante, deixou os 3 discípulos ali, João, Pedro e... João, Pedro e Tiago, Acho que é João, Pedro e Tiago. Ele deixou os 3 discípulos ali e vai mais adiante, e ele soa grandes gotas de sangue, né, devido à angústia, à aflição. E ali, Jesus diz uma coisa muito importante: se possível, passa de mim esse cálice. E que cálice é esse? O cálice da ira de Deus, né? Ele estava tomando o cálice da ira, porque ele se fez o pecado. E como ele se fez pecado, ele teria que beber o cálice da ira. Tá entendendo? Por isso que foi tão terrível, foi tão... Mas mesmo assim ele não hesitou. Ele mesmo dizia: eu não vim para fazer a minha, mas a tua vontade. E aí a gente observa também o seguinte: quando a gente fala de Deus, a gente não pode pensar que são 3 pessoas que formam um. Não é isso, não são 3 pessoas fundidas em um, né? Mas é um ser que é 3. Eu vou usar um exemplo, mas eu sei que ele é bem singelo, bem pobre, mas é o exemplo assim, mais claro que eu posso dar aos irmãos no momento. Nós somos compostos de 3 partes. É por isso que é dito que nós somos um ser dicotômico. Nós somos espírito, alma e corpo. Jesus era como se fosse o corpo, visível. Deus, o Pai, é a alma, né? Creio eu que seja essa a maneira correta. E o Espírito Santo é o espírito. O físico para estar nessa dimensão. A alma é a comunicação. Isso que fala com você não é o meu físico, é a minha alma. Que expressa sentimentos, emoções, isso é a alma. E quando nós estamos em oração, em estudar a palavra, em adoração, o nosso espírito se comunica com o Espírito de Deus, através do Espírito Santo, que é o intermediador. Tá entendendo? É o único WhatsApp que você não precisa de Wi-Fi da Terra. Você pode estar em qualquer lugar, e se você estiver com o coração voltado para Ele, em sinceridade, você é recebido, né? Então, eu quero que os irmãos entendam que Deus não é 3 que formam um. Deus é um que é 3. Ele tem esses 3 desdobramentos. Aleluia. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, o mistério da Trindade é muito extraordinário. É muito extraordinário. E o mais alto aspecto da justiça de Deus é a ira. E em último caso, o lago de fogo e enxofre. E Deus executa juízo, porque Ele diz que será santificado naqueles que se achegam a Ele. E se nós nos achegamos a Deus, nós precisamos nos santificar. E buscar cada vez mais da presença do Senhor. Aqui no direito, quando a gente está estudando, as leis, quando a gente vê letras, porque quando tem lá ART, significa artigo, aí 1, 2, 3 e assim por diante. Aí quando tem 2 S unidos um no outro, é parágrafo, aí é parágrafo 1, 2 e 3. Aí quando você vê algarismos romanos, é inciso 1, 2 e 3. E aí quando você vê letras, que nem tem aqui no item 2, né? A gente falou da santidade, agora retidão e justiça. Aí tem o B, lá é chamado de alínea. Caso os irmãos não soubessem, agora estão sabendo. Agora B, retidão e justiça. Não podemos jamais acusá-lo de injustiça. E é justamente por Deus ser justo
e um amor perfeito que ele executa juízo em forma de ira, né? Porque se ele não executar a ira, ele está sendo injusto. Não podemos jamais acusá-lo de injustiça, mesmo diante de fatos e de pessoas que venham a colocar em dúvida a sua justiça e retidão, pois ele nunca será injusto. Isso é impossível. 2 Crônicas 12, verso 6, Esdras 9, verso 15, Neemias 9, verso 33, Salmos 89, verso 14, Isaías 45, verso 21, Daniel 9, verso 14, João 17, verso 25, 2 Timóteo 4, 8, Apocalipse 16, 5. E agora eu estou aqui me lembrando, né? Muitas vezes as pessoas não têm conhecimento de Deus e dizem assim: ah, se Deus existisse mesmo, não haveria tanta maldade, guerra, fome, peste e todo tipo de situação, né? Não haveriam pessoas que fazem mal a crianças, matam pessoas e todo tipo de situação terrível. Mas a gente tem que se lembrar que Deus, ele deu o livre-arbítrio ao homem, né? Ele disse a Adão e Eva: vocês podem comer de tudo. O jardim era lindo, era perfeito, não havia mal algum. Os animais, leões, cobras, todos viviam em harmonia. Não havia animal carnívoro, eles comiam plantas, era todos vegetarianos. Porque havia uma pureza, havia uma inocência. Jamais um leão ia atacar um homem e matar um homem, né? E de igual maneira o animal. Mas quando e Deus diz: vocês podem comer de tudo, da manga, da laranja, da melancia, de todo tipo de fruta. Mas você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o importante é a gente observar que Deus não proibiu nem mesmo a árvore da vida. Se eles comessem, viveriam eternamente. Deus não proibiu. A única árvore que Deus proibiu foi a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus deu livre-arbítrio: não coma, porque no dia que ele comer, certamente morrerá. Deus estava advertindo. Mas um homem, né, infelizmente, cometeu o pecado. E aí, por comer esse fruto proibido, veio o pecado, veio a morte, veio a doença, veio a dor e todo tipo de situação terrível. E aí o homem foi se distanciando de Deus. E, como já foi dito, julgamento adiado não é ausência de julgamento. Deus vai executar juízo sobre todas as situações. Mas há um tempo determinado, há uma medida. Que nem na época do dilúvio, ele deu um tempo para Noé construir aquela arca. Quando Deus falou aquilo, é porque a iniquidade já estava grande. Mas ele deu um tempo das pessoas se arrependerem, mas as pessoas não quiseram entrar na arca. Então elas se perderam. Sodoma e Gomorra, os anjos disseram: vão buscar os parentes de vocês. Eles foram chamar, Ló foi chamar o genro, mas os genros zombaram dele. Deus deu a oportunidade, mas não quiseram. Então, destruição. Então Deus vai executando juízo ao longo da história, tanto em Cristo como em Uzá, porque Cristo fez pecado por nós, então ele executou justiça. Da mesma maneira, Davi. Pois é. E é somente isso. Por que essa lição é tão importante? Todas são fundamentais, mas por que essa é tão importante? Ter a ontologia, o conhecimento de Deus, porque é esse conhecimento arraigado em nosso coração, em nossa alma, que vai nos livrar de pecar contra Ele. Porque o que é que nos impede de pecar contra Deus? É o conhecimento de Deus. Porque foi que José, estando na mesma casa da mulher de Potifar, sendo assediado por ela, talvez muitas vezes ela tivesse despido ali, pegando ele à força, agarrando ele dizia: não posso pecar contra o meu Deus e nem contra o meu Senhor, que era Potifar. Porque foi que ele na mesma casa não pecou, não adulterou, e ele sendo um rapaz solteiro, virgem, ele não adulterou, ele não pecou ali com aquela mulher. Mas Davi, um homem casado que tinha várias mulheres em casas separadas, ele simplesmente viu aquela mulher e pecou contra o Senhor, e ainda mandou matar o marido dela. Porque em José o temor estava formado, mas em Davi o temor não estava formado. Ele tinha apenas o amor, mas o amor não livra ninguém de pecar contra Deus. Mas o verdadeiro temor, esse sim, nos impede de pecar contra Deus. É por isso que o conhecimento de Deus ele é tão importante, porque é ele que vai nos livrar de pecar contra Deus. E a gente tem que observar que José tinha o conhecimento de Deus ali, que tinha sido ensinado pelo pai dele, pelo que ele presenciou ao longo da sua infância, adolescência, até aquele momento. Mas mesmo tendo temor de Deus, ele também observou que ele era humano. E ele não podia ficar ali, diante daquela situação. Ele correu.
porque apesar de ser um homem temente a Deus, ele ainda assim era carne. E se ele ficasse ali, não daria certo. É por isso que ele sai correndo. Né? E por que foi que ele não se defendeu? Quando Potifar disse... quando a mulher acusou ele, né? Porque ele sabia que o Potifar não ia acreditar nele. Ia preferir acreditar na mulher. Só que de alguma maneira Potifar acreditava no caráter de José. Porque se ele acreditasse fielmente que José tinha feito mal àquela mulher, ele teria matado logo José de vez. José era um escravo, ele poderia matar José e não seria nada com ele. Então, eu acredito que o Senhor ali, né, pôs no coração daquele homem, assim, pelo menos a dúvida, né? Rapaz, será realmente que ele fez tudo isso? Um rapaz tão bom, que estava sempre fazendo a coisa certa. Né? Então, pelas misericórdias de Deus, ele foi liberto daquela situação ali. E ele permaneceu fiel até o fim, apesar das lutas, das perseguições. Né? Isso vale para todos nós. Que nós precisamos ser fiéis até o fim. É fácil? Não. É difícil, é doloroso, é cansativo. Existem situações que são mais tranquilas, mas existem outras situações que são extremamente desafiadoras. É por isso que a gente precisa ter o conhecimento de Deus. E como já foi visto em lições passadas, a gente precisa estar constantemente buscando a Deus. Porque a gente nunca sabe quando vai ser a hora da tentação. O que foi que Jesus disse para Pedro, João e Tiago? Se eu bem me lembro, eram os três. Ele disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque o espírito está pronto, mas na verdade a carne é fraca. Foi por isso que antes de ir para aquele momento da crucificação, Jesus estava orando ali. E ele orou, acredito eu que ele orou 3 horas. Porque ele vai orar, volta e diz, não podeis vigiar nenhuma hora. E a palavra diz que ele fez isso por 3 vezes. Então dá a entender pelo menos que ele orou umas 3 horas, porque ele sabia o que estava vindo. E por que foi que Pedro caiu? Porque Pedro não estava vigiando e orando. Pois quando veio a tentação, Pedro negou o Senhor na primeira. Então nós nunca sabemos quando vai ser o momento da tentação. É por isso que todas as vezes nós precisamos orar ao Senhor e pedir, Senhor, nos ajuda a sermos fiéis, retos, nos livros do pecado. Eu acredito particularmente que uma das coisas que provavelmente Daniel mais devia orar seria combatendo o pecado. Porque ele orava 3 vezes ao dia. E isso ao longo da vida dele. Quando ele foi para a Cova dos Leões, ele já tinha aproximadamente 84 a 86 anos ali. Então, todos aqueles anos ali, né, desde que ele tinha entendimento, acredito que ele estava sempre buscando a Deus e pedindo livramento. Para estar num ambiente tão imerso no pecado, na idolatria, na depravação, na perversão, como era o ambiente babilônico, e não se contaminar. Então, era por isso que Daniel buscava constantemente, porque ele sabia que não seria a força do braço dele que ia o isentá-lo de cometer pecado, de desonrar a Deus, mas seria somente a busca contínua por Deus. É por isso que ele concentrou no seu coração não se contaminar. E ali ele estava cada vez mais buscando o conhecimento de Deus. Por que é que Ananias, Misael e Azarias não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor? Porque eles tinham conhecimento de Deus. E lá nos 10 mandamentos diz, não terás outro Deus diante de mim, não fareis para ti imagem de escultura. Então quando eles veem aquela situação ali, eles dizem, não, a gente vai ficar firme no mandamento. E porque eles honraram o Senhor, eles tinham conhecimento de Deus e temeram a Deus e ficaram firmes em Deus, eles foram livrados do fogo. E aí essa fornalha fala do lago de fogo e enxofre também. E eles falam dos cristãos. E a questão da fidelidade nos livros do inferno e de todo o mal. É por isso que é tão importante o conhecimento de Deus. Porque sem esse conhecimento e a busca, porque você pode até conhecer a Deus, mas se você não estiver buscando, você não vai ter forças, né, para resistir às lutas. E uma coisa que eu tenho observado, né, que nem essa questão da oração que já foi destacada, a questão da atividade e a questão mesmo do louvor, que muitas vezes a gente diz na inocência, porque muitas vezes a gente foi ensinado assim, a gente escutou as pessoas dizerem isso, aí as pessoas dizem erradamente, eu vou louvar um hino, né?
E como o pastor, a irmã Rosa, já destacaram, nós louvamos a Deus com o hino, e não o hino em si. Então, às vezes são coisas pequenas, são coisas sutis. E a gente, não tem nenhum problema, é normal. E aí vai indo. E quando a gente vê que não, chega o momento final que a gente é apanhado e não tem mais escape. O que foi que Davi não conseguiu vencer Batseba? Porque era uma área da vida dele que estava vulnerável. Eu desafio qualquer um dos irmãos, tanto aqui como os que vão ver no YouTube, a citarem um salmo de Davi perguntando: Senhor, é da tua vontade que eu case com a Merabe? É da tua vontade que eu case com a Mical? Qual é o teu plano para a minha vida sentimental? O que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? Como é que tem que ser? Não tem. Davi nunca perguntou a Deus, porque ele chegou um dia no campo de batalha, Golias estava lá no campo, no vale, ameaçando o povo durante 40 dias, e ali Davi ouviu aquelas afrontas, disse: quem é esse incircunciso? E perguntou: o que vai ser feito para o homem que tirar a afronta de Israel? E aí, quando disseram vai ser dada, ele perguntou 3 vezes, vai ser dada a mão da filha do rei, riquezas e isenção tributária. Você sabe que é isenção tributária, ainda mais no nosso país, no dia de hoje. Se você não pagasse nenhum imposto hoje, só isso, você já seria uma pessoa milionária. Você não pagasse nenhum tipo de imposto no nosso país. Então era algo assim extraordinário, que eu estava reservando para Davi. Mas em momento nenhum ele foi orar: Senhor, é da tua vontade esse negócio, não é? Não. Né? E eu provo na palavra porque não era propósito de Deus Davi se casar com Merabe. Porque ele vai, pelo poder do Senhor, vence o gigante Golias. E acredito que não tinha só um gigante, tinham mais, acredita-se nisso. Né? Tem respaldo na palavra. E ele vai ali, pega os cestos, vence o gigante pelo poder do Senhor, pela virtude do Senhor. Ele mesmo disse: tu vem a mim com espada e lança, mas eu vou te em nome do Senhor dos Exércitos. E foi o nome do Senhor que fez ele vencer. Né? E ali ele deveria receber aqueles 3 prêmios: isenção tributária, riquezas e a filha do rei. Só que pelas misericórdias de Deus, Davi recebeu só a isenção tributária e riquezas. Não recebeu a Merabe. E porque não era propósito de Deus que Davi casasse com Merabe, como a gente sabe, Saul foi um homem fiel a Deus. E, mais uma vez, falta de conhecimento de Deus. Eu pergunto, cite aí um salmo de Saul. Não tem. Então, é uma vida de comunhão com Deus que vai nos fazer vencer. Aleluia. Todas as lutas. Essa também é a diferença entre Davi e Saul. Porque Davi sabia que na força do braço dele não daria, teria que ser na força do Senhor. É por isso que Davi buscava ao Senhor. E aí a gente sabe que Saul foi um homem fiel a Deus. E uma das perversidades que Saul fez foi matar os gibeonitas. E havia uma aliança entre Josué e o povo de Israel com os gibeonitas. Porque eles, com medo, mentiram, disseram que vinham de uma terra distante. Enganaram Josué, Josué fez um pacto de paz com eles, pensando que eles vinham de uma terra muito distante de Canaã. E diz que eles moravam ali bem pertinho. Só que, como eles já tinham feito a aliança com Deus, eles não poderiam matar os gibeonitas. Por isso, Josué disse: vocês serão rachadores de lenha e tiradores de água. Mas nós não vamos matar vocês, porque foi feita uma aliança diante de Deus. Porque é que hoje em dia, quando a pessoa vai comprar uma casa ou qualquer coisa, precisa de um contrato. Porque hoje a palavra dos homens não serve mais de nada. Porque os homens hoje em dia não têm mais palavra. É por isso que as pessoas fazem um contrato, compra e venda, qualquer outro tipo de contrato. Porque não há... A palavra de um homem não vale nada hoje em dia, infelizmente. Então, foi feita essa aliança. E Saul vai lá e mata os gibeonitas. E quando Saul faz isso, traz maldição sobre ele e Israel. E aí o que acontece lá na frente, quando Davi já é rei? Não chove, o tempo está cerrado, de bronze, o chão está de ferro, nada produz, não dá fruto, não dá cria, o negócio está travado. E Davi começa a observar que isso é espiritual. Aí ele vai orar: Senhor, qual é o problema? O que foi que a gente fez de errado? E ora, e pede a misericórdia de Deus. Aí Deus diz: é por causa dos gibeonitas. Aí ele manda chamar os gibeonitas, os poucos que ficaram, porque Saul mandou matar todos eles, então os que estão ali é porque se esconderam, sobreviveram. E ali quando ele manda chamar os gibeonitas e pergunta: o que vocês querem para nos abençoarem? Ou seja, estavam amaldiçoados. E precisavam ser abençoados, porque eles pecaram diante do Senhor. E aí os gibeonitas dizem: nós queremos 7 descendentes de Saul.
E Davi, como rei, vai lá e dá esses 7 descendentes. Agora, de quem são esses? De onde vêm esses 7 descendentes? 2 vêm de Rispa, a concubina de Saul. E 5 vêm de Merabe. Se Davi tivesse casado com Merabe, seriam 5 filhos de Davi que seriam enforcados. E Deus livrou. E aí, lá na frente, tem outra situação. Mical que está em jogo, né? E aí ele vai e Saul diz, eu quero 100 prepúcios filisteus. Aí Davi vai e pega 200. E prepúcio fala de cabeça, fala de desejo, e quando fala de incircuncisão, de um desejo perverso, né? Então Davi estava apenas tendo em mente o desejo dele sobre aquela mulher, e não de fato o que era melhor para a vida dele. E ali, né, Deus permitiu, livrou da primeira, mas ele não se atentou, e ali ele caiu na questão de Merabe. Por que não era da vontade de Deus que Davi casasse com Merabe? Porque com Merabe e Mical, agora no caso Mical, porque quando diz que Davi precisa fugir de Saul, porque Saul está perseguindo ele, e nesse momento ele ainda não é rei, diz que ela desceu ele pela corda. Ela era uma princesa, não pegava nem no balde d'água, ia descer um soldado de guerra por uma corda. E pior, se ela realmente, o texto diz que ela amava Davi. Se ela realmente amasse Davi, ela teria feito de tudo para ir com ele. E como ela era filha do rei, ela podia simplesmente ter saído pela porta da frente dizendo, não, vou lá no meu pai. E ter ido-se embora com Davi. E Davi foi embora sozinho. E a palavra de Deus diz que quando ele foi embora, ela pegou uma estátua e botou na cama. Ou seja, ela não queria abandonar o pecado dela. Deus ia querer que Davi casasse com uma mulher idólatra? Não. Mas porque Davi não buscou a Deus. E aí começou a acontecer várias coisas na vida de Davi. Lá na frente tem um incidente com Nabal, né? E aí Deus faz vingança a Davi, Nabal morre. E a lei do casamento enquanto a mulher e o homem forem vivos, não pode ter outro ali. A não ser por a questão de adultério, mas isso, como diz na palavra, Moisés ordenou somente pela dureza do coração, para que não vos devoreis, não vos destruais, né? Mas é como Deus disse no princípio, não separe o homem o que Deus uniu, e que deveriam viver juntos para sempre, uma vez que foram unidos, né? Porque é uma ligação, são 2 seres que passam a ser um. Fisicamente são 2, mas no mundo espiritual estão juntos. É por isso que quando tem uma briga conjugal, o pivô é o homem, quando ele vai orar, nada acontece, porque está bloqueado. Quando ele não se consertar com a mulher. E de igual maneira a mulher, quando ela está em conflito com o marido, e aí as orações dela não sobem. É para ambos, porque agora são apenas um. Precisa estar em concordância. E aí Davi vai casar-se com essa mulher agora viúva, depois que o seu marido morreu, porque Deus o julgou, e tomou aquela mulher sem perguntar a Deus se era da vontade dele ou não. E ao longo da história de Davi, ele vai tomando várias mulheres, que Deus nunca disse que ele deveria casar com várias mulheres. Porque os reis tinham esse costume, mas era costume de homens. Deus disse lá no princípio, Adão e Eva, um homem e uma mulher. Mas porque Davi não se atentou, começou a juntar várias mulheres. E devido a essas várias mulheres, ocorrem de várias disfunções familiares, várias competições entre os filhos. Ah, não, você é o filho do rei, você não é assim e tal, e fica aquele conflito. Você é filho da mulher amada, você é filho da mulher não amada, você é filho da concubina, você é filho da legítima. Então, era até para levar esse tipo de situação que Deus não queria que o homem se casasse com várias mulheres, mas somente com uma. E aí tem com vários problemas. E aí porque Davi começou a fazer tudo isso, ele não observou. Chegou a um ponto tal que chegou essa situação de Batseba. Quando chega essa situação de Batseba, ele não tinha como vencer. O outro aspecto do Senhor, né? Os atributos morais, bondade. O nosso Deus é bom e a sua bondade é derramada entre os homens. Marcos 10, verso 18, Salmos 145, verso 9, verso 15, 16, Salmo 36, verso 3, Salmo 104, verso 21, Jó 38, verso 41, Mateus 6, 26. E essa bondade é tão grande, né, que ele nos ofertou também a sua graça, que é um favor imerecido. De verdade. Deus não mente e detesta a mentira.
João 17:3, 1 João 5:20, Jeremias 10:10, João 3, verso 33, Romanos 3, verso 4, 1 Tessalonicenses 1:9. Ele é a própria justiça, ele é puro, ele é santo. É por isso que ele não pode negar a si mesmo, ele é imutável. 3. Os nomes de Deus. Aqui foi elencado alguns. Não que necessariamente não possam haver outros, né? Agora a gente tem que sempre observar, porque muitos chamam de Deus, muitas vezes por aí, o que não é Deus. E o engano que conduz as pessoas para o seguinte erro, né? Não, todos são um Deus só, é porque muda só o nome, e não é bem assim. Se for aqueles nomes que estão listados na palavra de Deus, sim, é o mesmo Deus. Mas se for algum outro Deus que criem por aí, por exemplo, né, muitas vezes o engano espalhado no mundo diz: Buda é a mesma coisa de Deus, o Deus dos cristãos. Não, Buda é uma coisa, é uma entidade, é uma pessoa ali, uma situação. E Deus é Deus. Porque muitas vezes os homens vão querer fazer isso, dizer que todos os caminhos levam a Deus, e só um caminho leva a Deus, e é Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado quando as pessoas dizem: é Deus, muda só o nome. Não, cuidado. Dependendo de qual seja o nome, pode estar falando de qualquer outra coisa, menos de Deus. Né? E aí, alguns nomes do Senhor que são destacados na palavra, né? Que muitas vezes a gente não observa. 3. Os nomes de Deus. Os nomes de Deus expressam seu poder, sua natureza, seus atributos, sua personalidade, seu amor. Vamos então verificar alguns desses nomes e seu significado. El Elyon, Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14, verso 22. Elohim, que fala do plural, né? De Deus, se referindo ali à Trindade. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Esse nome era usado pelos patriarcas. Gênesis 17, 1. E uma das coisas que também que eu já tinha visto antes dessa lição, há algum tempo atrás, que El Shaddai é o acrônimo para o guarda das portas de Israel. O que é acrônimo? É quando muitas vezes tinha um determinado salmo, determinada escritura da palavra de Deus, e as primeiras palavras dos versos, juntas, elas formam uma palavra. Então o acrônimo é isso, né? Acrônimo, acróstico. E aí El Shaddai é o acrônimo para o guarda das portas de Israel, né? É porque também não